Olha, será sepultado daqui a pouco o corpo de uma mulher encontrada morta em Belfor Roxo. Uma jovem, Thaís, 21 anos, estava desaparecida desde sexta-feira. O Rael Policarpo tem as informações pra gente. Razinho, boa tarde pra você, meu amigo. Bom trabalho. Boa tarde, Tino. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Perdão. Tino, essa é uma daquelas histórias que a gente precisa respirar fundo, manter a concentração para contar, porque os detalhes da história são, assim, horríveis. E se tem uma imagem do Rio de Janeiro que quer ser passada para o G20, enquanto existe, né, uma imagem do Rio do G20, essa história que eu vou contar agora, Tino, é a imagem do Rio de Janeiro real. Quando a gente fala Rio de Janeiro, a gente não está falando só da capital, mas da região metropolitana, da Baixada Fluminense. Isso aconteceu em Belfor Roxo. A Thaís Guimarães, 21 anos, uma menina, acabei de conversar com os familiares, muito dedicada à família, sempre trabalhou desde cedo, trabalhava no ramo de laticínios, se envolveu com um rapaz, aquele paixão de jovem, né, 21 anos, muito jovem. Em determinado momento ela descobriu que esse rapaz, na verdade, não era o que ele apresentava a ela. Ele era, na verdade, um traficante lá do Castelar, em Belfor Roxo, conhecido como 2B. E aí ela terminou o relacionamento, Tino. Se separou desse homem que é um traficante, segundo a família, só que ele não aceitou o término do relacionamento e montou uma emboscada para ela. Na sexta-feira, a irmã desse criminoso ligou para ela e pediu para que ela fosse até a casa dela, para elas conversarem, para elas baterem um papo. A Thaís então pegou um Uber, foi até a casa da irmã desse traficante e lá ela foi sequestrada, foi levada para um cativeiro e foi submetida a sessões de tortura durante vários dias. E aí, Tino, eu estava conversando aqui com um familiar dela, ele me contou que enquanto ele espancava e torturava a Thaís, olha o grau de crueldade, de frieza, de monstruosidade. Ele ligava para o padrasto dela, para os familiares da Thaís, falando o que estava fazendo com a menina e mandando fotos do estado da Thaís, que foi torturada por vários dias. Os familiares não sabem ao certo o dia exato que ela morreu, mas o corpo dela, Tino, foi encontrado ontem num valão no bairro São Bernardo, em Belfor Roxo, também na Baixada Fluminense. O estado do corpo, por causa dos ferimentos causados por esse traficante e também até mesmo pelo tempo de decomposição, porque não se sabe ao certo o dia exato que ele matou a Thaís, o corpo dela estava muito feio. Tanto que aqui no cemitério eles não vão fazer velório, Tino. O corpo dela não vai para a capela, vai ser sepultado direto, porque não há condições de fazer uma despedida para ela, nem com caixão fechado. Olha o absurdo, Tino, olha o sofrimento que esse criminoso causou para essa família. O caixão vai chegar aqui e vai direto ser sepultado, os familiares não vão ter esse momento de despedida, de reflexão, de oração, tudo isso por causa de um criminoso que não aceitou o término do relacionamento. Um traficante que decide quem vai matar e quem vai morrer. E que evidencia, Tino, a realidade do Rio de Janeiro, em que nas comunidades quem manda é o tráfico de drogas. E se o traficante se apaixonar pela filha de qualquer pessoa que seja e ela não quiser, o risco que ela corre é o de morte. Essa é a realidade do Rio de Janeiro e que infelizmente bateu na porta de uma família que não tem envolvimento, pessoas muito humildes e que estão extremamente chocadas. Você disse agora há pouco, Tino, do grito dos desesperados. E foi nesse momento que eu estava conversando com um familiar. Até comentei com ele da sua expressão e ele falou, pois é, a Record Rio, o Tino, ele pode ser o grito que muita gente precisa, porque na verdade, Tino, essa família aqui, por exemplo, não tem condições de gritar. Não porque eles não querem, porque eles também têm medo de represálias. Eles estão com medo de falar, de vir aqui pedir justiça, porque temem que esse criminoso que matou a Thaís possa ir atrás de algum familiar. Então essa, Tino, é uma história real que mostra como que o Rio de Janeiro está acabado por total.